Uma garçonete foi demitida por engano e saiu com lágrimas nos olhos. Mas um CEO milionário, que havia testemunhado tudo em silêncio, a seguiu até o ponto de ônibus. O que ele disse a ela mudou toda a sua vida. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Emanuele enxugou as mãos no avental, o coração disparado, enquanto o gerente, seu Carlos, a encarava com olhos duros. O restaurante nos jardins, com suas luzes quentes e mesas impecáveis, parecia sufocante naquela noite. O burburinho dos clientes misturava-se ao tilintar de talheres, mas o peso no peito dela era mais alto. Um prato com molho errado havia chegado à mesa de um cliente importante, um empresário coreano. Não era culpa dela, mas o olhar de seu Carlos dizia o contrário. Emanuele, no meu escritório. Agora, ele disse a voz cortante. Ela seguiu, as pernas trêmulas. O escritório era pequeno, com pilhas de papéis e um cheiro de café velho. Seu Carlos fechou a porta e o som abafado do restaurante ficou distante. Você sabe quem era aquele cliente? Ele começou sem rodeios. Jim Park, dono de uma rede de restaurantes na Ásia. Um erro desses pode acabar com nossa reputação. Mas, seu Carlos, eu só entreguei o prato. O pedido veio errado da cozinha. Emanuele respondeu, a voz firme, mas com um tremor que traía o medo. Não interessa. Alguém tem que assumir, e esse alguém é você. Ele cruzou os braços. Está demitida. Pegue suas coisas e vá. Emanuele sentiu o chão sumir. Isso não é justo, sussurrou, os olhos marejando. Eu trabalho aqui há 2 anos. Nunca faltei, nunca reclamei. Justo ou não, é assim que funciona. Saia antes que eu chame a segurança. Ela abriu a boca, mas as palavras não vieram. Com o coração apertado, pegou sua bolsa no armário dos funcionários, tirou o avental e caminhou para a saída. Os olhares dos colegas queimavam, mas ninguém disse nada. A noite estava fresca quando ela pisou na calçada da rua Oscar Freire, o peso da demissão esmagando-a. Emanuele caminhou até a Avenida Paulista, os pés pesados, o pensamento na mãe, que dependia dela para os remédios da diabetes. O brilho dos prédios altos contrastava com a escuridão que ela sentia. No ponto de ônibus, sentou-se em um banco frio, o rosto escondido nas mãos. Não queria chorar ali, no meio de tanta gente, mas as lágrimas vieram, silenciosas, escorrendo pelo rosto. Cada soluço era uma mistura de raiva e medo do que viria. Você está bem? Uma voz suave interrompeu. Emanuele ergueu o rosto surpresa. Um homem alto, de terno impecável, estava parado à sua frente. Seus olhos castanhos eram gentis e o sotaque leve denunciava que não era brasileiro. Era Jim Park, o cliente da mesa do erro. Eu estou. Ela mentiu, enxugando o rosto rapidamente. Desculpe-me, não queria incomodar. Você não está incomodando, ele disse, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu vi o que aconteceu no restaurante, não foi justo. Emanuele olhou para ele, confusa. Você viu? Por que está aqui então? Jim hesitou, como se escolhesse as palavras. Eu não podia simplesmente ir embora. Você não merecia aquilo. Qual é o seu nome? Emanuele, ela respondeu, a voz ainda trêmula. E você é... Jim Park, ele disse, com um leve sorriso. Desculpe-me por causar isso, mesmo sem querer. Não foi sua culpa, ela disse, olhando para o chão. É só que eu preciso desse emprego. Minha mãe está doente e agora não sei o que fazer. Jim ficou em silêncio por um momento, como se absorvesse as palavras dela. Você parece alguém que trabalha com dedicação. Posso ver isso mesmo sem te conhecer. Emanuele deu um meio sorriso, sem graça. Obrigada, mas isso não muda nada agora. Talvez mude, ele disse, a voz firme, mas calorosa. Tenho um restaurante no Itaim Bibi. Estamos precisando de uma supervisora. Você gostaria de conversar sobre isso? Não é uma promessa, mas uma chance. Ela ficou surpresa, o coração acelerando. Por que você faria isso? Não me conhece.
Porque eu sei reconhecer alguém que merece uma oportunidade, Jim respondeu sincero, e porque não suporto injustiças. Emanuele olhou para ele dividida entre a desconfiança e uma faísca de esperança. O ônibus chegou, ronronando alto, e ela se levantou hesitante. Pense nisso, Jim disse entregando um cartão com seu número. Me liga amanhã se quiser, sem pressão. Ela pegou o cartão, os dedos tremendo. Obrigada, murmurou antes de subir no ônibus, o coração ainda pesado, mas com um leve brilho de possibilidade. Emanuele segurava o cartão de Jim Park enquanto o ônibus sacolejava pelas ruas de São Paulo. A luz fraca do veículo iluminava o papel, onde o nome dele e um número de telefone brilhavam em relevo. Ela o girava entre os dedos, o coração dividido entre a desconfiança e uma esperança que teimava em crescer. A noite lá fora parecia mais escura, mas dentro dela algo começava a mudar. Ao descer na Vila Mariana, o ar fresco a fez respirar fundo. Caminhou até seu prédio, um sobrado simples, com a pintura descascando na fachada. No apartamento, o silêncio era quebrado apenas pelo ronco leve da mãe, que dormia no quarto ao lado. Emanuele sentou-se no sofá velho, o cartão ainda na mão. Uma entrevista, pensou, quase rindo de tão absurdo que parecia. Um homem como Jim, tão elegante e bem-sucedido, oferecendo uma chance a ela? Mas a imagem da mãe, com a saúde frágil e as contas acumuladas, pesava mais que o orgulho. Ela pegou o celular, hesitou e guardou o cartão na bolsa. Amanhã, murmurou para si mesma. Amanhã eu decido. Na manhã seguinte, o sol entrava pela janela da cozinha, onde Emanuele preparava café. A mãe, Dona Clara, apareceu na porta, o rosto cansado, mas com um sorriso suave. Você está quieta hoje, filha. Aconteceu alguma coisa? Emanuele hesitou, mexendo o café com a colher. Eu fui demitida ontem, mãe. As palavras saíram pesadas, como se confessar doesse mais do que o fato em si. Dona Clara ficou surpresa, os olhos arregalados. Demitida? Por quê? Você é tão dedicada. Foi injusto, Emanuele disse, a voz embargada. Um erro da cozinha, mas o gerente jogou a culpa em mim. Só que um cliente viu tudo e me ofereceu uma entrevista em outro restaurante, como supervisora. Supervisora? Dona Clara ergueu as sobrancelhas, um brilho de orgulho nos olhos. Minha filha? Supervisora? Quem é esse cliente? Um empresário, Jim Park. Ele tem um restaurante no Itaim Bibi. Emanuele tentou soar casual, mas o nome dele trouxe um calor ao peito. Não sei se vou, mãe. Parece bom demais para ser verdade. Dona Clara segurou a mão dela, os dedos quentes e firmes. Filha, você sempre correu atrás de tudo sozinha. Se esse homem viu algo em você, é porque você merece. Vá, pelo menos tente. Emanuele olhou nos olhos da mãe, sentindo um nó na garganta. E se não der certo? E se for só conversa? E se der? Dona Clara sorriu, apertando a mão dela. Você não tem nada a perder. As palavras da mãe ficaram na cabeça de Emanuele enquanto ela se arrumava. Vestiu uma blusa preta simples, mas elegante, e uma calça social que guardava para ocasiões especiais. Pegou o celular, respirou fundo e ligou para o número do cartão. Após 2 toques, a voz de Jim respondeu, calma e acolhedora. Emanuele, fico feliz que ligou. Eu pensei na sua proposta, ela disse, a voz um pouco trêmula. Quero conhecer o restaurante, se ainda estiver de pé. Claro que está, Jim respondeu, e ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Pode vir hoje à tarde, às 3h, na rua Amauri, número 150. Estarei lá, ela prometeu, o coração batendo rápido. Às 3h, Emanuele chegou ao restaurante. A fachada de vidro refletia o céu azul e o letreiro discreto dizia Sakura. O interior era um espetáculo, luzes suaves, móveis de madeira escura e um aroma que misturava jasmim e comida caseira. Jinhá esperava na entrada, de camisa social, sem gravata, o que o fazia parecer mais acessível.
Bem-vinda, ele disse, estendendo a mão. O que achou do lugar? É incrível, Emanuele respondeu, olhando ao redor surpresa. Nunca vi nada assim. Jean sorriu, guiando-a para uma mesa no canto. Quero que se sinta à vontade. Vamos conversar. Ela concordou, sentando-se. Jean começou, a voz calma, mas direta. Eu vi como você lidou com a situação ontem. Não é qualquer um que mantém a calma sob pressão. Por isso, quero você aqui, como supervisora. Alguém que lidere com respeito. Emanuele ficou surpresa, as mãos apertando a bolsa no colo. Mas eu nunca fui supervisora. E se eu não der conta? Jean inclinou-se um pouco, os olhos fixos nos dela. Você já deu conta de coisas mais difíceis, não é? Cuidar da sua mãe, trabalhar em um lugar como aquele. Você tem força. Eu confio nisso. As palavras dele tocaram algo profundo. Emanuele sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Por que está fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Jean hesitou, como se pesasse as palavras. Porque eu já estive no seu lugar, Emanuele. Alguém me deu uma chance quando eu precisei, e agora quero fazer o mesmo. Você aceita? Ela respirou fundo, o coração cheio de medo e esperança. Sim, eu aceito. Jean sorriu, um brilho genuíno nos olhos. Ótimo, começamos amanhã. Enquanto saía do restaurante, Emanuele sentiu algo novo, uma leveza que não sentia há meses. No dia seguinte, Emanuele chegou cedo ao restaurante. Eram 8 horas da manhã e a cidade ainda acordava com seus ruídos familiares. Ela segurava a bolsa com força enquanto olhava a fachada elegante do Sakura. Tinha dormido pouco. A ansiedade era um nó apertado no estômago, mas havia também algo novo ali. Uma esperança discreta, mas presente. Jean já a esperava na porta. Vestia uma camisa clara e calça social escura. Estava mais informal do que na entrevista, mas ainda assim impecável. Bom dia, Emanuele, disse ele com um sorriso leve. Está pronta? Ela respirou fundo e respondeu, tentando parecer mais firme do que se sentia. Estou sim, nervosa, mas pronta. Nervosa é normal. Só mostra que você se importa. Ele abriu a porta para ela, e ao entrar, Emanuele sentiu novamente o cheiro suave de jasmim misturado ao aroma da cozinha começando a funcionar. O salão estava vazio ainda. Algumas funcionárias arrumavam as mesas. Tudo tinha uma calma que contrastava com o caos do restaurante anterior. Vamos conversar primeiro com a equipe, disse Jean, caminhando ao lado dela. Quero que eles conheçam você. Depois eu te mostro os detalhes do sistema e da operação. Certo. E obrigada de novo por essa chance. Jean parou e olhou diretamente para ela. Eu não estou fazendo um favor, Emanuele. Você está aqui porque merece. Ela não soube o que dizer. Apenas concordou com um leve gesto de cabeça, segurando a emoção que queria vir à tona. Na sala dos fundos, a equipe já esperava. Eram cerca de 10 funcionários, todos uniformizados, em pé, olhando curiosos para a nova supervisora. Jean fez uma breve apresentação. Gente, esta é a Emanuele. Ela vai trabalhar como supervisora aqui no Sakura. Confio nela e quero que todos deem o mesmo respeito que dariam a mim. Os olhares se voltaram para ela. Um silêncio respeitoso tomou conta do espaço. Emanuele respirou fundo e falou, sentindo o rosto esquentar. Bom dia. Eu só queria dizer que não estou aqui para mandar em ninguém. Estou aqui para ajudar. Sei como é estar do outro lado, então quero que a gente trabalhe junto. Eu aprendo com vocês, e vocês comigo, combinado? Um rapaz mais jovem, provavelmente auxiliar de cozinha, deu um sorriso discreto. Uma moça de cabelos presos em coque fez que sim com a cabeça. Depois da reunião, Jean começou a mostrar a parte administrativa. Os sistemas, os controles, os relatórios. Emanuele prestava atenção em tudo. Era muito mais organizado do que no restaurante antigo. Lá, ela nunca teve acesso a nada disso. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, disse Jean. Já estou com várias, na verdade, ela respondeu rindo de leve.
mas prefiro anotar tudo primeiro e perguntar depois. Jim sorriu. Ótimo, gosto disso. No final da manhã, Emanuele já conhecia a equipe pelo nome. Tinha feito perguntas, tirado dúvidas, ajudado a organizar o salão. Sentia-se exausta, mas ao mesmo tempo estranhamente viva. Como se tivesse acordado de um longo tempo dormindo em pé. Na pausa do almoço, Jim a chamou para sentar com ele na varanda lateral do restaurante, onde havia uma pequena mesa reservada para os funcionários em cargos de liderança. Trouxe 2 pratos iguais e colocou um na frente dela. Experimenta o bibimbap. É simples, mas é meu prato preferido, disse ele. Emanuele pegou o garfo com cuidado. A comida estava quente, colorida, com cheiro bom. Está com cara de coisa boa, comentou sorrindo. Depois da primeira garfada, olhou para Jim surpresa. Nossa, é muito bom mesmo. Receita da minha mãe, disse ele com um olhar distante por um segundo. Ela ficou curiosa. Sua mãe mora aqui? Não, ela está na Coreia. Ainda cuida do restaurante da família por lá. E ela sabe que você está contratando brasileiras recém-demitidas para cargos importantes? Jim riu. Ela ia dizer que eu estou arriscando demais, mas também ia entender. Ela mesma me ensinou que, quando a gente vê valor em alguém, tem que apostar. Emanuele ficou em silêncio por um momento. Sabe, ontem, quando você me ofereceu essa vaga, eu achei que era coisa da minha cabeça. Uma daquelas situações que nunca viram nada. Mas hoje parece que está mesmo acontecendo. Está. E vai continuar acontecendo, se depender de mim. Ela olhou para ele, surpresa com a firmeza na voz. Por quê? Perguntou, sem rodeios. Por que você se importa tanto? Jim pensou por um segundo antes de responder. Porque eu sei como é ser descartado por um erro que não foi seu. Eu sei o que é trabalhar duro e mesmo assim ser ignorado. Quando eu comecei, ninguém me dava espaço. Só precisei de uma pessoa, uma só, e tudo mudou. Emanuele sentiu um nó na garganta. Baixou os olhos, tentando se recompor. Obrigada por ser essa pessoa para mim. Ele apenas concordou, em silêncio. Ela saiu do restaurante e parou na calçada. O sol fraco da tarde iluminava as ruas do Itaim. Ela não se sentia mais perdida como antes. Emanuele acordou antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, mas ela já estava de pé, com a cabeça cheia de pensamentos. Na cozinha, o café esquentava enquanto ela olhava pela janela da área de serviço. Sentia cansaço no corpo, mas pela primeira vez em semanas não era por preocupação. Era pelo ritmo novo, pelo esforço que agora fazia sentido. Dona Clara apareceu na porta com um sorriso sonolento. Já está de pé, filha? Já, mãe. Só consegui dormir umas 5 horas, mas estou bem. Como foi o primeiro dia? Emanuele se sentou à mesa, serviu uma xícara para a mãe e outra para si. Foi intenso. Todo mundo foi educado comigo. E o Jim, ele é diferente. Ele respeita todo mundo. De verdade. Isso é raro, comentou a mãe pegando o açúcar. E você, gostou? Gostei. É tudo muito organizado e dá para ver que ele confia na equipe, mas ainda estou com medo de errar. Você sempre teve medo e mesmo assim sempre enfrentou tudo. Vai dar certo, filha. Eu sei que vai. Naquele dia, Emanuele chegou ao restaurante com mais segurança no olhar. Cumprimentou os funcionários, checou o salão e logo começou a rotina. Organizava turnos, conferia pedidos, anotava tudo em um caderno simples. Jim observava de longe, apenas interferindo quando necessário. Emanuele acordou antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, mas ela já estava de pé, com a cabeça cheia de pensamentos. Na cozinha, o café esquentava enquanto ela olhava pela janela da área de serviço. Sentia cansaço no corpo, mas, pela primeira vez em semanas, não era por preocupação. Era pelo ritmo novo, pelo esforço que agora fazia sentido. Dona Clara apareceu na porta com um sorriso sonolento. Já está de pé, filha? Já, mãe. Só consegui dormir umas 5 horas, mas estou bem. Como foi o primeiro dia?
Emanuele se sentou à mesa, serviu uma xícara para a mãe e outra para si. Foi intenso. Todo mundo foi educado comigo. E o Jim, ele é diferente. Ele respeita todo mundo, de verdade. Isso é raro, comentou a mãe pegando o açúcar. E você? Gostou? Gostei. É tudo muito organizado e dá para ver que ele confia na equipe, mas ainda estou com medo de errar. Você sempre teve medo e mesmo assim sempre enfrentou tudo. Vai dar certo, filha. Eu sei que vai. Naquele dia, Emanuele chegou ao restaurante com mais segurança no olhar. Cumprimentou os funcionários, checou o salão e logo mergulhou na rotina. Organizava turnos, conferia pedidos, anotava tudo em um caderno simples. Jim observava de longe, apenas interferindo quando necessário. Por volta das 2 da tarde, enquanto ela fazia uma pausa na área dos fundos, Jim se aproximou com 2 copos de chá gelado. Achei que poderia querer algo diferente hoje, disse, entregando um dos copos. Obrigada, ela respondeu, aceitando com um sorriso. Hoje está bem puxado. Está, mas você está indo muito bem. Ela deu um gole no chá e olhou para ele curiosa. Por que escolheu o Brasil? Com tantos países no mundo, por que abrir restaurante aqui? Jim se sentou ao lado, encostado na parede. Foi por causa de uma viagem. Eu vim para cá com um amigo há uns 5 anos. Me apaixonei pelo jeito das pessoas. Todo mundo fala com todo mundo mesmo sem se conhecer. Tem uma energia diferente. E não foi difícil começar? Muito. Ninguém me levava a sério. Meu português era péssimo e eu não conhecia ninguém. Mas aos poucos fui achando meu espaço. Emanuele ficou surpresa com a sinceridade dele. Eu não imaginava isso. Você parece ter tudo tão sob controle. Nem sempre foi assim. Eu já lavei prato, já dormi em quarto alugado com 3 desconhecidos, já pensei em desistir mais de uma vez. E o que fez continuar? Ele olhou para frente, pensativo. Eu lembrava do motivo. Minha mãe criou 3 filhos sozinha. Trabalhava na cozinha o dia inteiro. Eu queria dar algo melhor para ela. E queria construir algo meu. Algo que fizesse sentido. Emanuele ficou em silêncio. A história dele mexia com algo dentro dela. Sabe, ouvir isso me dá força, porque às vezes eu acho que não vou dar conta. Jim a olhou com atenção. Você já deu conta de muita coisa, só está começando a ver isso agora. Naquela tarde, Emanuele conduziu uma reunião rápida com os garçons. Pediu mais atenção em alguns detalhes do atendimento. Ouviu sugestões, fez anotações. Jim observava de longe, com expressão satisfeita. Quando o restaurante fechou, ela estava exausta, mas com uma sensação diferente. Não era só um trabalho, era como se aos poucos estivesse recuperando algo que nem sabia que tinha perdido, o próprio valor. Na saída, já na calçada, Jim a alcançou antes que ela chamasse o carro por aplicativo. Emanuele, tem 1 minuto? Claro, respondeu surpresa. Amanhã vamos ter uma reunião com o pessoal da matriz da Coreia. É algo mais formal. Queria que participasse, mesmo que só ouvindo. Pode ser bom para você entender como tudo funciona de lá para cá. Ela hesitou. Você tem certeza? Tenho. E quero que você comece a ver onde pode chegar. Não quero que pense pequeno. Ela respirou fundo e concordou. Está bem, eu vou. Jim sorriu satisfeito. Até amanhã, então, e descanse. Você merece. Até amanhã, Jim. Obrigada por tudo, de verdade. Emanuele acordou no sábado com um aperto no peito. A semana tinha sido intensa, cheia de novidades. Mas aquela manhã era diferente. O convite para a reunião com os coreanos não saía da sua mente. Aquilo não era só um encontro, era um sinal claro de que Jim estava confiando nela, talvez até demais. Na cozinha, o cheiro de café recém-passado já preenchia o ar. Dona Clara cortava umas fatias de pão ainda de pijama. Dormiu direito? Perguntou, sem tirar os olhos da tábua. Mais ou menos. Emanuele respondeu, puxando uma cadeira. Hoje vai ter uma reunião importante no restaurante. É com o pessoal da matriz. Direto da Coreia. Dona Clara levantou os olhos, surpresa. E você vai participar? Vou.
Quer dizer, só como ouvinte, mas o Jim quer que eu esteja lá. Isso é muito bom, filha. Ele está te dando espaço. Você percebe isso? Emanuele mexia a colher no café sem olhar diretamente para a mãe. Percebo, mas isso também me dá medo. E se eu errar? E se acharem que eu não deveria estar ali? Emanuele, você está lá porque merece. Se fosse qualquer outra pessoa, você não estaria se preocupando tanto. Mas como é você, que sempre acha que tem que se provar 2 vezes mais, está se cobrando demais. Emanuele deu um sorriso pequeno. Às vezes, eu só queria não ter que lutar tanto. Eu sei, minha filha, mas olha onde você está agora. Você saiu de um lugar que te dispensou sem pensar 2 vezes e agora está num restaurante de respeito. E mais, estão te ouvindo. Ela olhou para a mãe emocionada. Obrigada por sempre acreditar em mim, mesmo quando eu mesma duvido. Dona Clara apertou a mão dela em resposta, com aquele jeito simples e firme que só ela tinha. Naquela tarde, Emanuele chegou ao Sakura com antecedência. Vestia uma blusa clara e uma calça preta elegante. Prendeu o cabelo e respirou fundo algumas vezes antes de entrar. Jim estava perto do balcão, conversando com alguém pelo celular em coreano. Quando viu Emanuele, desligou e se aproximou. Chegou cedo, isso é ótimo. Achei melhor garantir. Ainda estou um pouco nervosa. Vai dar tudo certo. Eles são sérios, mas respeitosos. Eu vou traduzir a maior parte da reunião e quero que você ouça como funciona a parte mais estratégica. Isso vai te ajudar a crescer aqui. Ela concordou, ainda tentando controlar o coração acelerado. Pouco depois, 3 homens chegaram. Eram discretos, de terno escuro e olhar atento. Jim os cumprimentou com respeito e os apresentou em português simples. Este é o Sr. Lee, diretor da matriz. Estes são o Sr. Min e o Sr. Cho, que cuidam da expansão da marca na América Latina. Emanuele cumprimentou os 3 com um leve aceno e Jim sinalizou para que todos seguissem para uma sala no andar de cima. A reunião começou em coreano, mas Jim fazia pausas frequentes para traduzir as partes mais importantes. Eles estão avaliando os resultados do último trimestre. Estão satisfeitos, mas querem aumentar o foco em atendimento e experiência do cliente. Falei sobre você. Eles ficaram curiosos. Emanuele arregalou levemente os olhos. Curiosos comigo? Sim. Eu disse que você é uma das pessoas que mais está fazendo diferença aqui dentro. Pode confiar, eles gostaram da ideia de alguém com experiência prática e bom senso no dia a dia do salão. Ela sentiu o estômago virar. Era muito mais do que tinha imaginado, mas também era bom. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava enxergando seu esforço. Quando a reunião terminou, Jim agradeceu os colegas e os acompanhou até a saída. Depois voltou para a sala onde Emanuele ainda estava sentada, pensando em tudo o que tinha ouvido. Como você está? Ele perguntou puxando uma cadeira. Um pouco surpresa. Eu não esperava que eles soubessem de mim. Emanuele, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou te colocando nesses espaços por educação. Estou fazendo isso porque você tem capacidade. Ela abaixou os olhos por um segundo. É difícil acreditar às vezes. Eu sei, eu também já duvidei de mim. Mas olha onde você chegou. Olha o quanto você cresceu só nessa última semana. Ela respirou fundo. Obrigada, Jim, por me dar esse voto de confiança. Não é voto de confiança, é reconhecimento. E se quiser, semana que vem posso te mostrar como funcionam os relatórios financeiros. Vai ser importante se você continuar subindo por aqui. Emanuele arregalou os olhos, surpresa. Você está mesmo pensando nisso? Estou, mas com calma. Primeiro quero que você se sinta segura. Depois a gente pensa nos próximos passos. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro de quem começa a acreditar de novo. Está bem, eu aceito. Mais tarde, ao chegar em casa, Emanuele tirou os sapatos, largou a bolsa no sofá e se jogou por um instante. Estava exausta,
Mas não era aquele cansaço que machuca. Era o tipo que vem depois de um dia cheio de coisa boa. Dona Clara apareceu na porta da sala com o rosto curioso. E então? Foi bom, mãe. Foi melhor do que eu pensei. Eles me escutaram, me respeitaram. Eu disse, você está exatamente onde deveria estar. Emanuele sorriu, fechando os olhos por um instante. O restaurante estava mais silencioso naquela manhã de segunda-feira. Era dia de revisão de processos, ajustes internos e testes do novo cardápio de primavera. Emanuele chegou por volta das 9 horas. Havia pouco movimento ainda, só alguns funcionários organizando prateleiras e conferindo utensílios. Ela gostava desses momentos mais calmos. Dava para observar tudo com atenção. Na cozinha, trocou algumas palavras com os auxiliares, ajudou a organizar a ficha de controle de qualidade e já anotava detalhes para propor melhorias. Estava envolvida no trabalho quando Jean apareceu na porta da despensa com as mangas da camisa dobradas e expressão tranquila. Tem um minuto? Ela olhou em volta verificando se podia sair por um instante. Tenho sim, só estava finalizando essas anotações. Vem comigo, disse ele, fazendo sinal para que o acompanhasse. Emanuele seguiu Jean até uma área reservada nos fundos do restaurante, onde ficava uma varanda discreta, com vista para um pequeno jardim interno. Era um espaço bonito e silencioso. Jean puxou 2 cadeiras e se sentou, olhando para ela com calma. Eu queria conversar com você sem pressa hoje, começou. Não é sobre trabalho. Quer dizer, não exatamente. Ela ficou surpresa. Aconteceu alguma coisa? Não, pelo contrário. Eu só achei que era hora de falar algumas coisas. Emanuele se sentou devagar, com o corpo tenso. O tom dele era diferente, mais pessoal, mais direto. Pode falar. Jean respirou fundo, como quem organiza o que quer dizer. Emanuele, desde o primeiro dia, quando vi você sentada naquele ponto de ônibus, eu percebi algo em você que eu não soube explicar. Mas não foi só empatia. Foi mais que isso. Ela ficou quieta, tentando entender aonde ele queria chegar. Com o tempo, trabalhando juntos, vendo como você lida com as pessoas, com os problemas, eu comecei a admirar você de um jeito que vai além do profissional. Os olhos de Emanuele se fixaram nos dele. Ela não esperava aquilo. Não daquele jeito. Jean, ela tentou dizer algo, mas parou. Respirou. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora. Eu só queria ser honesto. Não quero te deixar desconfortável. Eu só achei que você tinha o direito de saber. Ela baixou os olhos, processando. Sentia um calor subir pelo rosto. Eu nunca imaginei que você sentisse isso. Quer dizer, eu percebia que havia algo diferente. Mas eu não queria confundir as coisas. Eu também lutei contra isso, confessou ele. Justamente para não misturar as coisas. Não queria que você achasse que estava aqui por outro motivo além da sua competência. Eu nunca pensei isso, respondeu ela, olhando de novo para ele. Mas é difícil. É uma situação delicada. Eu sei. Por isso estou te dizendo com calma. Não precisa acontecer nada. Só queria abrir isso para você. O resto, a gente deixa acontecer se for natural. Emanuele ficou alguns segundos em silêncio. Jean, eu gosto muito de você. Muito mesmo. E tem crescido. Só que eu ainda estou me adaptando. Ainda estou encontrando meu lugar. Eu tenho medo de misturar tudo e acabar perdendo o que está funcionando. Eu entendo, respondeu ele com sinceridade. E respeito isso. Eu só não quero que isso atrapalhe nosso trabalho, porque trabalhar aqui está mudando a minha vida. Não vai atrapalhar. Prometo. Você tem minha palavra. Nosso trabalho está em primeiro lugar. Ela sorriu, com os olhos cheios de emoção. Obrigada por dizer isso. E por confiar em mim. Eu preciso de tempo. Só isso. Você tem todo o tempo que precisar. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, observando as plantas do jardim ali perto. Não havia tensão no ar, apenas um entendimento silencioso de que algo tinha mudado entre eles.
e que tudo bem deixar as coisas acontecerem com calma. Mais tarde, de volta ao salão, Emanuele seguiu seu dia como de costume, mas dentro dela algo estava diferente. Não era confusão, era apenas a certeza de que aquele sentimento existia e que havia respeito dos dois lados. No fim do expediente, Jim passou por ela quando ela revisava os relatórios. Tudo certo por aí? Tudo certo. Só finalizando aqui. Quer carona hoje? Ela pensou por um instante. Melhor não. Prefiro ir de metrô hoje. Quero dar uma passada na farmácia antes de ir para casa. Tudo bem. Se precisar, me avisa. Eu aviso sim. Obrigada, Jim. Ele acenou com um gesto leve e seguiu para o escritório. Emanuele saiu do restaurante com a cabeça cheia. Emanuele caminhava pelos corredores do Sakura com naturalidade. Já sabia os horários de cada equipe, conhecia o cardápio de cor e tinha criado um sistema simples para agilizar os pedidos durante os períodos de maior movimento. Em pouco tempo, o ambiente tinha mudado. A equipe estava mais entrosada, os erros diminuíram e os elogios dos clientes começaram a aparecer com frequência. Ela não buscava ser notada, só queria fazer o trabalho bem feito. Mas os resultados falavam por si. Jim reparava em tudo, não só nos números, mas nas conversas que ouvia, nas expressões dos funcionários, na maneira como os clientes se sentiam acolhidos. Certa tarde, durante uma pequena pausa, Jim apareceu na sala administrativa, segurando um envelope. Pode parar um minutinho? Emanuele levantou os olhos do computador e esticou as costas. Claro. O que houve? Ele entregou o envelope e ficou em pé, esperando. Abre. É só um detalhe, mas eu achei importante. Ela pegou o envelope com cuidado, meio desconfiada. Ao abrir, encontrou uma carta impressa em papel simples, com o logo do restaurante no topo. Começou a ler devagar, os olhos acompanhando cada palavra. Era um comunicado oficial da rede, uma menção de destaque ao trabalho dela como supervisora, com agradecimentos formais e uma citação direta do nome de Jim. Ao final da carta vinha a confirmação de um reajuste de salário e um bônus pela melhoria nos resultados do restaurante nos últimos 2 meses. Ela ficou em silêncio por um instante, surpresa. Depois olhou para Jim. Isso é sério? É sim. Eu mandei o relatório com tudo o que você tem feito aqui. Eles ficaram impressionados. Mas eu só fiz o que achei que era certo. E é exatamente por isso que isso tem valor, respondeu ele, sentando-se à frente dela. Você trouxe mais do que organização. Você trouxe confiança. E isso muda tudo. Emanuele sentiu os olhos arderem. Aquilo não era só um aumento. Era uma confirmação de que ela não era invisível, de que todo o esforço, todas as noites mal dormidas, tudo aquilo finalmente fazia sentido. Obrigada, Jim. De verdade. Eu nem sei como reagir. Não precisa reagir. Só continua sendo essa profissional que você é. Isso aqui, apontou para o envelope, é só o começo. Naquela noite, ao chegar em casa, Emanuele entregou a carta para Dona Clara. A mãe leu em silêncio, com os olhos marejados. Quando terminou, segurou a mão da filha com força. Eu sabia que você ia ser reconhecida. Você sempre fez muito com pouco. Agora está começando a colher. Emanuele sorriu, com lágrimas discretas nos olhos. Mãe, eu estou tão aliviada. Eu achei que nunca ia chegar esse momento. Eu estava cansada de ser só mais uma. Você nunca foi só mais uma. Só estava no lugar errado. Nos dias que seguiram, Emanuele sentiu a equipe mais próxima. Os colegas vinham tirar dúvidas com ela, mas também conversar. Ela escutava, orientava, fazia ajustes sem impor nada. Era respeitada, e aquilo não vinha do cargo, mas da forma como ela tratava as pessoas. Certo dia, Lucas, o garçom mais antigo da equipe, puxou conversa enquanto organizavam o salão antes da abertura. Sabe, Emanuele, no começo, quando falaram que você ia ser a nova supervisora, eu fiquei meio receoso. É mesmo? Perguntou ela surpresa, mas curiosa. É,
porque normalmente supervisor só aparece para cobrar. Mas você mostrou outra coisa. Você escuta a gente. E isso faz muita diferença. Fico feliz em ouvir isso. Eu já estive no lugar de vocês. Eu sei como é difícil quando ninguém escuta. A gente percebe que você sabe. Por isso confia. Emanuele agradeceu com um sorriso sincero. Era aquele tipo de reconhecimento que não vinha em papel, mas que valia tanto quanto. Naquela mesma semana, Jean a chamou para uma reunião rápida no escritório. Fechou a porta e se sentou à frente dela. Tenho uma proposta para te fazer e quero que pense com calma. Proposta? Sim, estamos abrindo uma nova unidade da rede no bairro do Morumbi. Vai ser um restaurante maior, com perfil mais familiar. Eu queria que você participasse da montagem da equipe. Emanuele ficou surpresa. Você acha que eu dou conta? Eu não só acho, como tenho certeza. Você tem visão, tem sensibilidade com pessoas e já mostrou que consegue criar um ambiente saudável. E se eu errar? Você vai errar em alguma coisa. Todo mundo erra, mas o importante é como você lida com isso. E eu confio que você vai saber lidar. Ela respirou fundo. O medo ainda existia, mas agora dividia espaço com algo novo. Coragem. Então, eu aceito. Quero fazer parte disso. Ótimo. Vai ser um desafio, mas você está pronta. Ao sair do escritório, Emanuele sentiu um frio na barriga, mas dessa vez era um frio bom. Daqueles que mostram que algo importante está começando. A montagem da nova unidade no Morumbi estava a todo vapor. Emanuele dividia seus dias entre o Sakura, no Itaim, e as visitas ao novo espaço, que ainda estava em obra. Era cansativo, mas ela se sentia útil, viva. Ver algo nascer do zero e saber que fazia parte daquilo dava um tipo de satisfação difícil de explicar. Na tarde de uma sexta-feira, ela estava no Sakura, finalizando o fechamento do turno, quando Jean apareceu à porta da sala administrativa. "Podemos conversar?" Ele perguntou sério. Emanuele percebeu o tom diferente. Normalmente Jean falava de forma leve, mesmo quando o assunto era importante. Mas naquele momento, ele parecia mais direto. "Claro, está tudo bem. A gente precisa conversar sobre ontem." Ela ficou confusa. "Ontem?" "Sobre sua conversa com o gerente de logística, o Gustavo." Emanuele tentou lembrar do que poderia ter acontecido. Tinham discutido alguns pontos sobre os prazos de entrega dos fornecedores, mas nada que parecesse fora do normal. "Sim, eu conversei com ele. Falei sobre os atrasos no fornecimento de alguns itens." "Por quê?" Jean cruzou os braços, ainda parado na porta. "Ele me procurou hoje cedo. Disse que se sentiu pressionado, que você falou com ele num tom mais agressivo." Emanuele sentiu o corpo esquentar. "Como assim agressivo? Eu fui direta, sim, porque ele está atrasando insumos há semanas e isso atrapalha o restaurante. Mas eu jamais falaria com grosseria. Eu sei que você não costuma fazer isso, Emanuele." Mas ele ficou desconfortável. "E nós precisamos manter a comunicação clara, sem ruídos." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. A acusação, mesmo que dita de forma cuidadosa, doía. Era como se todo o esforço de ser justa, correta, cuidadosa, tivesse sido colocado em dúvida. "Você acredita nele?" perguntou com a voz baixa. "Eu acredito em você, mas também preciso ouvir os dois lados e resolver a situação sem gerar um clima ruim." "Jean, eu nunca desrespeitei ninguém aqui. Nunca. Você me conhece." "Eu sei. Mas a responsabilidade está crescendo e com isso os conflitos também. Eu só estou te pedindo cuidado redobrado. Você está em um lugar onde tudo o que faz tem mais peso." Emanuele respirou fundo. Queria se defender com mais força, mas também não queria brigar. Estava cansada. Aquilo a pegou desprevenida. "Está bem, eu vou falar com ele de novo, de forma mais clara. Mas não vou aceitar que digam que eu fui grosseira quando só estava fazendo o meu trabalho." Jean apenas concordou, mas a tensão entre os dois não se desfez por completo. Ela sentiu isso. Sentiu que algo tinha mudado no ar,
Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, Emanuele ainda estava no restaurante. Revisava os relatórios, mas a cabeça estava distante. A conversa com Jim voltava toda hora. Ela se sentia injustiçada e, ao mesmo tempo, frustrada. Talvez por perceber que mesmo ali, onde finalmente estava crescendo, ainda teria que lutar para ser levada a sério, sem parecer dura demais. O som da porta se abrindo atirou dos pensamentos. Era Jim. Você ainda está aqui? Estou finalizando algumas coisas. Ele hesitou antes de falar. Emanuele, eu não queria te deixar chateada hoje. Só fiquei em uma posição difícil. Precisei agir como gestor. Ela largou a caneta e olhou para ele. Eu entendo, mas também espero que você entenda o que me incomodou. Eu me esforcei demais para ser respeitosa. Sempre. Não é fácil estar nesse cargo, sendo mulher, sendo nova, vindo de onde eu vim. Jim se aproximou e se sentou na frente dela, mais calmo. Eu entendo sim. E talvez eu tenha sido rápido demais em trazer aquilo para você sem ter certeza de como ele sentiu. Eu não quero tratamento especial, só quero justiça. Eu não sou perfeita, mas eu me importo. E você sabe disso. Sei. E foi por isso que confiei esse cargo a você. Eu só, às vezes, me esqueço do peso que tudo tem para você. Porque você é forte e parece que aguenta tudo. Emanuele olhou para ele, cansada, mas com os olhos sinceros. Eu aguento muita coisa, mas não sozinha. E não calada. Jim segurou o olhar dela por alguns segundos. Quer uma carona? Perguntou ele, mais suave agora. Ela pensou por um instante. Hoje eu aceito. No carro, o caminho foi tranquilo. As luzes da cidade passavam devagar pela janela. Quando chegaram à rua da casa dela, Jim parou o carro, mas não desligou. Emanuele, eu admiro você, não só pelo que faz, mas por quem você é, mesmo quando me enfrenta, mesmo quando está cansada. Ela sorriu, um pouco surpresa com a confissão. Eu admiro você também, mas isso não muda o fato de que às vezes vai ser difícil. Eu sei, mas não precisa ser sozinha. Tudo bem, só não me peça para ser alguém diferente, porque eu só sei ser assim, e é exatamente assim que eu gosto de ver você. O restaurante do Morumbi foi inaugurado numa quinta-feira, em um fim de tarde quente. A fachada de vidro deixava entrar a luz do sol e destacava os detalhes do salão. Madeira clara, arranjos discretos e mesas bem posicionadas. Emanuele estava lá desde cedo, orientando a equipe, revisando os últimos ajustes e conferindo cada ponto da recepção. Está tudo sob controle? Jim perguntou, parando ao lado dela. Quase. Só faltam os talheres da mesa 22, respondeu, sem tirar os olhos do salão. Eu não sei o que faríamos sem você aqui, disse ele com sinceridade. Ela deu um sorriso curto. Faria sim. Só levaria mais tempo. Os dois riram. O clima estava leve. Depois das tensões dos últimos dias, era bom ver tudo funcionando. Pouco antes dos primeiros clientes chegarem, Emanuele foi ao vestiário, trocou de camisa e prendeu melhor o cabelo. No espelho viu um reflexo que quase não reconheceu. Não por fora, mas por dentro. Tinha orgulho do caminho que estava construindo. A noite correu bem. Houve algumas falhas de sistema. Um garçom novo derrubou água em uma cliente e um fornecedor atrasou um lote de bebidas. Mas nada que ela não conseguisse resolver com paciência. Jim passou por ela algumas vezes, só observando. Confiava nela o suficiente para não interferir. No fim da noite, quando o último cliente saiu e as luzes foram diminuídas, Jim chamou Emanuele até o escritório. Ela entrou ainda com a prancheta nas mãos. Pode deixar isso aí por um segundo, disse ele, puxando uma cadeira. Ela se sentou, ajeitando o cabelo com um gesto rápido. Está com cara de quem quer falar alguma coisa importante, comentou. E estou mesmo, mas não é sobre o restaurante. Emanuele o olhou, atenta. Pode falar. Jim demorou um pouco para começar. Eu venho pensando muito.
Desde aquela noite, depois da conversa com o Gustavo, eu fiquei com algo preso aqui, disse apontando para o peito. Você teve razão em tudo o que disse. E eu também percebi que o que sinto por você está me afetando mais do que imaginei. Ela não respondeu. Só esperou ele continuar. Eu tentei ignorar. Achei que conseguiria lidar com isso de forma racional, mas não consigo mais fingir que você é só minha funcionária. Emanuele respirou fundo. Jim, eu não sou contra o que sentimos, mas nós dois sabemos que isso é delicado, temos responsabilidades, e eu não quero que as pessoas pensem que estou aqui por você. Quero que saibam que estou aqui por mim. Eu sei disso, e ninguém aqui tem dúvidas da sua competência. Só que eu também sou um ser humano, e não quero passar por cima do que está acontecendo entre a gente. Você quer dizer começar algo? Sim, mas com respeito, sem pressa, sem deixar que isso atrapalhe nada do que estamos construindo. Eu só não quero mais guardar isso como se fosse um problema. Emanuele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu também sinto algo. Você sabe, mas meu foco agora é a minha vida, minha carreira, minha mãe. Não quero me perder nisso. Não quero me colocar em uma posição onde, se der errado, tudo o que conquistei vai embora. Jean concordou com a cabeça. Justamente por isso estou te propondo um acordo. A gente cuida do que sente, sem pressa, sem rótulos. Nada muda no trabalho. Nenhuma vantagem, nenhuma preferência. Se alguém perguntar, somos colegas e só falamos sobre isso fora daqui. Você topa? Ela pensou. Não era uma proposta qualquer. Era uma tentativa madura de viver algo sem atropelar tudo o que já haviam construído. Eu topo, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento eu sentir que isso está me atrapalhando, você vai respeitar, mesmo que não seja fácil. Fechado, disse ele, estendendo a mão. Ela apertou, com firmeza. Naquela noite, Emanuele voltou para casa de carona com Jean. No carro não falaram muito, não precisavam. Havia um respeito silencioso, uma vontade de acertar, de manter tudo no lugar certo. Ao chegar em casa, Dona Clara a esperava no sofá, com um copo de chá na mão. Como foi a inauguração? Corrida, mas deu certo. O restaurante ficou lindo, mãe, e o pessoal trabalhou muito bem. E você? Estou cansada, mas estou feliz. E algumas coisas estão mudando. Coisas boas? Emanuele pensou por um instante. São sim, mas ainda estou descobrindo como lidar com elas. Dona Clara sorriu. Você sempre soube, só precisava acreditar. Emanuele sentou ao lado dela, descansou a cabeça no ombro da mãe e ficou ali, em silêncio. Os dias seguintes à inauguração foram agitados. Emanuele dividia sua atenção entre as duas unidades e mal parava em casa. Jean continuava presente, mas andava mais pensativo do que o normal. As conversas eram mais curtas, os olhares mais distantes. Até que numa manhã de segunda-feira, ele a chamou para conversar antes do expediente começar. Preciso te contar uma coisa, disse ele, com o tom sério que ela já reconhecia. O que foi? Ela perguntou, preocupada. Vou ter que voltar para a Coreia, temporariamente. Ela ficou surpresa. Quando? Em 2 dias. Tenho um problema na matriz. Algumas decisões precisam ser revistas. Meu irmão está cuidando, mas agora sou eu quem tem que resolver. E por quanto tempo? Ainda não sei. Pode ser 1 mês, talvez mais. O silêncio que se formou entre os dois não foi fácil. Ela cruzou os braços, tentando manter a calma. Você decidiu isso sozinho? Eu só soube ontem à noite. E pensei em te contar na hora. Mas achei melhor esperar. Esperar? Você deveria ter me falado antes, Jean. Eu estava tentando encontrar a melhor forma de dizer. Não queria te preocupar, mas você vai embora. E nem sabe quando volta. Isso já é preocupante. Ele respirou fundo. Emanuele, não estou te deixando. Estou indo resolver algo que é meu dever. Ela desviou o olhar, tentando não deixar a mágoa sair. Você podia ter me incluído nisso. A gente tinha um acordo, lembra? Eu lembro. Mas você também tem se fechado. Desde a nossa conversa,
Parece que ficou com medo de tudo. Eu estava tentando entender o que era certo. Não queria me envolver de um jeito que atrapalhasse tudo. Talvez você tenha se protegido tanto que esqueceu que o sentimento também precisa de espaço. A dor nas palavras dele bateu forte, mas ela não respondeu. Apenas virou de costas e saiu da sala sem dizer mais nada. 2 dias depois, Emanuele correu para o aeroporto. Não dormiu direito. Passou a madrugada decidindo se ia ou não. Quando chegou ao portão de embarque, Jean já tinha partido. Ela ficou ali, parada, olhando o painel que mostrava o voo como concluído. Sentou-se num banco próximo e ficou alguns minutos em silêncio, com o coração apertado. O tempo passou. Os dias viraram semanas. Emanuele seguia firme no trabalho, mas por dentro sentia falta. Falta das conversas rápidas, das observações dele, até dos silêncios. Eles trocavam e-mails curtos, cordiais, nunca frios, mas sem emoção demais. Ela entendia que Jean queria dar espaço, e talvez estivesse esperando ela dar um sinal, mas ela ainda não conseguia. Até que, numa tarde de domingo, Emanuele resolveu caminhar no Parque Ibirapuera. Precisava respirar. O sol começava a descer no céu. Caminhava devagar, tentando organizar a cabeça, quando ouviu alguém chamar seu nome. Emanuele! Ela se virou de imediato. Era ele. Jean estava parado ali, alguns passos atrás, vestindo jeans escuros e uma camisa clara. Sem dizer nada, ele caminhou até ela. Você voltou? A voz dela saiu baixa, quase sem ar. Voltei ontem. E vim aqui porque sabia que se fosse para te encontrar sem pressa, seria aqui. Ela ficou parada, tentando entender se era real. Eu pensei em você todos os dias e escrevi várias vezes, mas sempre deletava, confessou. Eu entendo. Eu li tudo o que você escreveu e respeitei seu tempo. Mas agora eu precisava falar. Eu errei, Jean. Fui dura. Te julguei como se você estivesse me deixando para trás. Mas você nunca fez isso. Eu fiquei com medo de sentir tudo o que estava sentindo. Ele se aproximou mais um pouco. E o que você está sentindo agora? Ela respirou fundo. Que eu te amo. E que deixei isso guardado por muito tempo. Jean sorriu, com os olhos cheios de emoção. Eu também te amo. E se você permitir, quero fazer isso da forma certa. Ele tirou algo do bolso. Não era uma aliança, nem um presente. Era só um papel dobrado. Um rascunho de carta que ele mesmo escreveu no voo de volta. Entregou a ela e, enquanto ela lia em silêncio, ele falou. Eu não sou bom com palavras faladas, mas escrevi tudo o que sinto ali. E no fim da carta, tem o que eu queria dizer agora. Emanuele, você aceita namorar comigo? Ela sorriu, os olhos molhados. Guardou o papel no bolso e segurou o rosto dele com as 2 mãos. Sim, eu aceito. E me desculpa por ter demorado para perceber que era com você que eu queria estar. Eles se abraçaram e o beijo foi longo, intenso e cheio de verdade. O tipo de beijo que não precisa de nada além de sentimento. Ali, ao entardecer e com as pessoas passando ao redor, Emanuele teve certeza. Aquele dia que parecia ser o pior da sua vida, quando foi demitida sem motivo, era só o começo de uma nova vida, ao lado de Jean. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!